Oi, hoje eu quero falar de um negócio que é meio esquisito, assim, né? Mas como que a gente pode ajudar o país e a nossa vida mesmo, né? Olhando mais como autores do que como personagens. É, eu sou autora, né? Eu escrevo para cinema, escrevo para teatro, e então eu queria convidar você para vir comigo aí nessa experiência. Então, o que isso tem a ver? Bom, para você ser um bom autor, um grande autor, você tem que ser capaz de se identificar com muitos tipos de personagens diferentes, né? Você tem que dar conta de se identificar com eles, de olhar o mundo pelos olhos deles, de sentir como eles, de olhar do ponto de vista deles. Se você não é capaz de fazer isso, é muito difícil você ser um bom, grande autor. Mesmo o vilão, né? Aquele personagem negativo que faz o mal, quando você é capaz de se ver nele, você é capaz de criar um grande vilão, né? Por quê? Porque um grande vilão de um filme, ele é humano, né? Ele é humano, ele tem um lado escuro, mas ele tem alguma coisa de bom, alguma coisa de bacana, alguma coisa de admirável, e é isso que faz dele um vilão mais rico, né? E não dá para ver isso de longe. Você como autor, você quer fazer um grande vilão, você tem que se aproximar dele, você tem que olhar ele de perto. Melhor, se você for bem corajoso, você tem que olhar ele de dentro. Eu acho que isso tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? Porque tem muita gente que está se identificando com um personagem só, que é o personagem do herói, né? E é aquele que é bacana, que é legal, que tem as boas ideias, que tudo que ele fala é perfeito, ele não erra, ele não tem defeito, ele não está confuso. Ele é o cara honesto, ele é o cara que vai salvar o Brasil. E, e isso empobrece qualquer história, né? E pior, assim, eu acho que isso fica muito longe da realidade, fica muito irreal, né? Fica aquela coisa lobo mau e a Chapeuzinho Vermelho, e a história começa a correr um grande risco de não acabar bem. Se a gente olha para o cenário como autor, a primeira coisa que a gente faz é humanizar tanto o herói quanto o vilão. Então o herói, ele é legal, ele é bacana, mas ele tem defeitos. Ah, ele tem defeitos, né? E o vilão, ele é mau, mas ele tem algumas virtudes. Tem virtude também. E isso que faz? Isso faz a história começar a ficar mais rica. Hoje eu tenho um vilão na política que se chama Jair Bolsonaro. Eu odeio tudo que o Bolsonaro fala. Até que ele vai falar. No futuro eu já odeio. Né? Eu tenho horror ao Bolsonaro. Tá ficando uma coisa irracional. Assim. Eu tenho horror à barata e ao Bolsonaro. Isso não é legal. Não é legal, fora que é totalmente ingênuo e totalmente irreal. Né? Eu e o Bolsonaro estamos no mesmo barco. Juntos. Por mais que eu queira erguer muros, bloqueio gente lá nas redes sociais, enfim, um caderno de política eu pulo umas páginas para eu não ver ele, a opinião dele. No fim das contas, vai ficando cada vez mais dramático a gente concluir que não dá para desaparecer com o vilão, né? Ele não vai sumir. E na real, nós vamos ter que conviver com ele. Bom, eu resolvi fazer com o Bolsonaro o que eu faço com os vilões das histórias que eu crio, dos roteiros, das peças de teatro. Me aproximei dele, fui pesquisar ele, né? E realmente nós somos muito diferentes, né? No geral, nós pensamos muito diferentes, mas eu descobri alguns pontos de contato que eu tenho com ele. Sendo muito honesta, eu tenho alguns preconceitos dentro de mim. Eu já falei merda, ou já falei bobagem. Eu já mudei de posição política. Eu também, deixa eu ver o que mais.
Eu já banquei esperta para me dar bem, já. São pontos de contato que eu tenho com ele. Então, assim, se eu tiver que criar um vilão como o Bolsonaro, eu tenho as sementes aqui dentro. No final da pesquisa, eu não consegui achar o Bolsonaro mal. Eu acho que ele é equivocado, é limitado em muitos aspectos, né? Mas eu fiquei com menos raiva dele. Menos raiva. E com menos raiva e menos medo, eu acho que eu consegui olhar para a história de uma forma mais, para o processo, assim, sabe? De uma forma mais inteligente, mais estratégica, menos dramática. Porque nós somos, assim, um balaio de gatos muito diferentes, né? Nós somos um país com pessoas muito liberais e com gente muito conservadora. Somos um país de gente corrupta, né? E um país de gente muito honesta. Um país onde de vagabundos convictos e de empreendedores fantásticos. E não vai dar para desintegrar os Bolsonaros ou eliminar os artistas nus nos museus, por mais que um ou outro te incomode. Simplesmente não vai rolar, não vamos gastar energia com isso. Então eu vou dar uma dica aqui de autora, né? Não se identifique com um candidato, assim como se ele fosse um time de futebol, né? Olhe para ele com menos paixão. Ele é só um personagem a serviço de uma história que você quer criar, né? E os defeitos dele não inviabilizam, né, a função, o papel dele nessa história, assim como as virtudes dele não garantem que ele seja capaz de criar o final feliz que você procura. Pior, final feliz não existe, né? Existe um processo de amadurecimento, né, que é uma série. Nós não estamos num longa-metragem, nós estamos numa série. E este ano, né, as eleições são um capítulo da série. E então eu sinto que os autores são mais estratégicos e os personagens são mais passionais mesmo, né? E a questão que eu vejo assim, entre os meus amigos é que ser passional nesse momento tá muito sofrido, tá muito desgastante, né? Porque você fica entre o bem e o mal, entre a cruz e a espada, num lugar muito doloroso. A minha sugestão para os meus amigos é se afasta da história e olha para ela mais como autor, se afasta dos personagens. Porque, no mínimo, não sei se resolve, né, mas talvez ajude na escolha, nas decisões, e, no mínimo, vai tornar as relações menos agressivas e a vida mais leve. É isso.